Olha, traz imagens aí. Você acompanha esse caso conosco de um juiz cuja casa foi invadida por criminosos na zona norte de Teresina. Nós tivemos um caso no interior, meu primo. Você lembra, nós mostramos aqui, a família não foi feita refém, a casa foi invadida. Traz o Tony Silva aí. Traz o Tony Silva ao vivo. Acho que a casa foi só invadida, né? Mas aqui foi invadida, a família foi feita refém. E nós vamos trazer agora os detalhes do caso. Cadê o Tony ao vivo? Tony Silva ao vivo. Vai participar? Paz, eu vou te contar uma coisa. Se um homem, um criminoso desse, invade a casa de um juiz, meu primo, e faz a família refém, imagine, Deus o livre, a minha, a sua que está nos acompanhando, né? E os celulares foram apreendidos com o criminoso. O veículo do juiz, realmente é uma situação. Né? E está aí o preso, ó. Está aí o criminoso. Calminho, caladinho, mas com uma arma na mão. Né? Uma arma na mão, com a família do juiz e o juiz reféns. Isso fica uma valentia que não tem tamanho. Mas aí, com a polícia ao lado, vira anjinho, né? Tony, boa tarde, seja bem-vindo. Você lembra? Estava falando aqui sobre um caso da invasão da casa de um juiz no interior. Eu não sei se foi Valença. Foi Valença, né? Sim, sim. Só invadiram, roubaram lá, mas não houve refém. Nesse caso, sim, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Neste caso, sim. Boa tarde a você, Douglas. Boa tarde para todo mundo que está com a gente. Lá em Valença do Piauí aconteceu este fato, realmente na casa também de um magistrado, mas eles aproveitaram um momento que a casa estava engomada, né? Ou seja, estava sozinha. O juiz tinha viajado com a família e eles aproveitaram para arrombar a residência e levar alguns pertences. Já neste caso aqui de Teresina, foi diferente. Foi exatamente, houve o arrombamento à casa do juiz, mas a família estava no interior da residência, inclusive o juiz, e ambos foram feitos reféns por cerca de 3 horas. Foi um terror total, de acordo com o magistrado, não teve a identidade revelada, mas foi um terror total e pasmem, Douglas. Os objetos e o principal suspeito estavam bem próximos da casa do juiz, ou seja, a polícia acredita que possa ter sido premeditado, ou seja, não foi uma vítima aleatória, deve ter sido premeditado, sim, e aconteceu que a polícia agiu muito rápido e deu essa resposta. Nós fomos buscar detalhes em uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora. Familiares de um juiz que não teve a identidade revelada, juntamente com o mesmo, foram feitos reféns por cerca de 3 horas, por 3 elementos até o momento não identificados, que arrombaram a residência do magistrado e subtraíram vários objetos, incluindo uma caminhonete, celulares e outros pertences. Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e entrou em ação imediatamente, rastreando o sinal de um dos celulares levados da casa do juiz. O aparelho mostrou a residência onde o principal suspeito foi capturado em posse de outros objetos. Tomando conhecimento do fato, a Polícia Militar, o próprio superior de dia, o Coronel Divan, entrou em contato com a gente, acionou as equipes de rua, né? Aí nós temos sempre uma equipe de inteligência, 24 horas rodando a cidade, deu o suporte junto com o efetivo do 9º Batalhão, que foi na Zona Norte, com o suporte também da especializada, e logo na sequência foi recuperado os aparelhos celulares, né? E um indivíduo foi preso, né, próximo a onde foi localizado esse celular, tendo em vista, como eu digo, a inteligência estava atuando junto com o pessoal do 9º Batalhão, já era conhecido, e esse indivíduo foi preso, conduzido à central de flagrante com esse material, foi identificado prontamente pelas vítimas e através desse indivíduo foi identificado os outros 2. O trio agiu com bastante truculência, ameaçando a todo momento os residentes. Além do preso, um maior e um adolescente
também estão sendo procurados. Pelo tempo, a forma como eles agiram, eu acredito que não foi de forma aleatória. Algo eles já vinham pensando, planejando, enfim, mas é só uma opinião, digamos assim, pelo ponto de vista do que a gente tem na prática da atividade. Mas a Polícia Civil vai fazer o trabalho dela, então uma equipe também muito competente, vai debruçar em cima das informações e vai entender ao final se realmente foi uma ação premeditada ou não. Mas isso não interessa se a ação foi ou não premeditada, a gente pauta é sobre o fato, a ocorrência do crime, né? Apresentado a Poder Judiciário, os outros dois com certeza deverão, no prazo rápido, ser presos, vai ser expedido com certeza um mandado de prisão, que vai fortalecer então a prisão desses dois que ainda faltam, e que a justiça seja feita e os dois sejam colocados em situações longe da sociedade. Parte dos objetos pertencentes ao juiz foram recuperados e o caso segue investigado pela Polícia Civil do Piauí. No momento ali foi os aparelhos celulares, placas solares, os veículos, né? Mas ainda consta alguns equipamentos eletrônicos e a Polícia Civil está continuando o trabalho no intuito de identificar, localizar e devolver ao proprietário seus bens subtraídos. Aí, Douglas, a gente acompanhou aí o comandante do policiamento metropolitano, Coronel Pitombeira, que detalhou a ocorrência e imagine o sufoco que passou essa família, né, Douglas? Por volta de 4h30, 5 horas da manhã, a pessoa acordar com elementos no interior da residência. E daí, então, teriam trancado a família em um cômodo da casa e passaram a atuar subtraindo os bens da família. Inclusive, levaram até placas solares, Douglas, só para você ter uma ideia. Então, por sorte, ninguém da família, dos residentes lá ficaram feridos, ninguém ficou ferido, mas o susto e o trauma certamente não passará, viu? Porque é realmente uma situação desesperadora. Como dissemos, como disse também o comandante aí, os dois, o preso e mais 2 comparsas estão identificados já, a polícia já é um maior e um adolescente, a polícia já deve estar expedindo aí os mandados de prisão e de internação também, para o adolescente e certamente serão capturados e aí deverão responder na forma da lei. Douglas. Eu estava dizendo aqui o seguinte, você vê só pedir um retornozinho maior aí para o Twitter, você vê a audácia dos criminosos. Né? Tudo bem, pode não ter, talvez ele não soubesse que era a casa de um juiz. Não sei, talvez ele não soubesse. Douglas, me permita, poderia até nem saber. Nem saber, mas ele sabia sim, porque a polícia acredita, pela distância da casa onde foi localizado o material para a casa do juiz, é bem próximo. Então, a polícia acredita que tenha sido realmente premeditado. O que é pior ainda, né? O que é pior ainda. Mostra então, assim, mais audácia ainda. Se invade a casa de um magistrado, ele foi feito de refém também, né? Sim, ele e a família. Isso. Quer dizer, o criminoso, o bandido, ele faz o magistrado de refém, faz a família do magistrado de refém. Quer dizer, é uma audácia muito grande. E aí eu estou falando desse caso porque foi esse caso que aconteceu. Mas transfira isso para qualquer cidadão comum. Isso. Comum. Né? O cidadão mais simples, que não seja um magistrado. Até um graduado, empresário, riquíssimo, que tem... Qualquer pessoa, é muita audácia você invadir a residência de alguém, fazer os proprietários de refém. Quer dizer, é um negócio realmente assustador. Né? Quer dizer, teve esse caso aí, que o magistrado e a família foram feitos de reféns, né? E teve, como nós falamos, o caso de Valência, que o criminoso aproveitou que o juiz com a família tinham viajado, e aí entrou na casa, roubou, enfim, mas Tony, essa questão de invasão de casa com reféns ou sem reféns, fazia um tempo que não acontecia, né? Sim, sim. Estava com um tempinho que a gente não mostrava esses casos aqui, né? As modalidades
Começa assim, aí já é um caso, a se preocupar, né, Douglas? Porque exatamente houve um período que era muito comum essa questão de arrombamento em residências, salvo engano, aqui no centro, né? No centro é um local onde mais acontece esse tipo de ocorrência. Você tem muito. No centro da cidade. Você tem muito isso nos feriadões, né? Por exemplo, Isso, Semana exatamente. Santa. As pessoas Que viajam. viajam, carnaval e tal, tem muito isso. Mas é sazonal, é naquele período ali. Isso. Mas assim, fora desses períodos, é o que se chama na linguagem policial, se a gente tiver enganado, de casa arrumada, né? Casa arrumada, dá uma geral lá, leva. Eu viajei uma vez pro litoral com minha esposa e minha mãe e minhas filhas. Rapaz, passamos 3 dias, faz tempo isso, meu filho. Tempo. E aí, no dia de voltar, rapaz, me deu uma agonia, um negócio assim, sabe? O sossego é só quando chega, eu pensei, que não aconteceu rapaz, nada. meu Deus do céu, será que... Rapaz, quando eu entrei em casa, que abri a porta, na minha cabeça, estava zerada a casa. Graças a Deus estava tudo normal, mas você fica... Tomar alguns cuidados, inclusive orientados pela própria polícia, conversar que sempre com passa as vizinhos, informações. né? Isso, exatamente. Obrigado, Tony. Um grande abraço. A gente segue acompanhando o caso. A qualquer desdobramento, a gente pode voltar a qualquer momento. Obrigado mais uma vez. Grande abraço.